Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor.
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje temos um assunto deveras importante para tratar com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre o sentido da vida. Vamos aprender um pouco, não é? Nós tivemos a alegria de o pastor José Humberto de Oliveira escreveu lições importantíssimas que nós vamos estar usando para a nossa escola nesse período, nesses domingos. Amém, queridos? Pastor Wesley, bem-vindo, a paz do Senhor. E a você que vai estar conosco, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar pelo nosso caderno de oração, muitos pedidos. Ontem a família Barnabé, nossa irmã Rosimeire, fez uma campanha de meia-noite, também à 00:30 nós estivemos com ela. Bem-vindo, Cosmo Ramos de Oliveira, Deus abençoe. Estamos precisando de fazer um clamor muito grande em favor do Levi, um moço que precisa de uma libertação. A filhinha dele também está em estado gravíssimo, precisando. Então, irmãos, ontem de meia-noite a 00:30 nós estivemos de joelhos na presença de Deus, clamando o favor de Deus, e nós estamos também colocando e pedindo a todos que estão conosco que vamos cerrar, vamos dar as mãos, vamos orar. A dor de um é a dor de todos. Amém, queridos? Então nós vamos estar levantando um clamor também em favor do Levi, de todo o nosso caderno de oração, porque temos muitos pedidos, muitas famílias enfrentam o problema de filhos viciados. Nós acompanhamos uma irmã chamada Lúcia Helena, que também tem uma luta com a sua filha Denise, que está no mesmo problema. Irmãos, há muitas famílias sofrendo, não é? Pelo fato de que familiares seus estão presos, acorrentados nos vícios, e a dor de um é a dor de todos. Então, né, a paz do Senhor, Leandro, seja bem-vindo também. Vamos orar. Pai Celeste, entramos na tua presença em nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, e tu mesmo disseste: tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu farei. Nós queremos te apresentar o Levi, pedindo a libertação para ele. Senhor, ontem fizemos aquela campanha de meia-noite a 00:30, mas nós não podemos cessar até que vermos este moço liberto, como é o caso da Denise, da Lúcia Helena, e todos os pedidos que temos nesse nosso caderno de oração, Pai. Muitas vidas precisando da tua intervenção, precisando, ó Deus, que as tuas mãos estendidas operem o milagre da libertação, o milagre da cura, o milagre da renovação, Pai, porque nós precisamos de ti, das tuas mãos sobre nós, ó Pai Celeste. Quero orar por todos que vão estar conosco nesta escola agora, pedindo nos abençoar por tua misericórdia, Pai. Capacita este pequeno servo que vai estar ministrando a tua palavra, também preparar o teu povo como aquela boa terra que vai receber a boa semente, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, oramos pelos poderes constituídos, Pai. Ó Senhor da glória, entregamos nas tuas mãos a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Dá que a tua igreja desperte para viver nesses dias escuros,
nesses dias difíceis, ó Pai, ela possa ser como aquela força divina na terra para levar libertação, para levar consolo, para levar intervenção de Deus. Porque a tua palavra diz no Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, Pai. Dá que possamos, como de fato é a missão da igreja, ser a luz e o sal da terra, Pai. Abençoa os companheiros que estão comigo, os irmãos, as irmãs. E se algum pedido de oração for colocado nessa live, nessa escola, eu já entrego nas tuas mãos, pedindo o teu socorro, a tua intervenção e a vitória para essas vidas, Pai. Agora, Pai, se conosco, nos abençoe. Abençoe também logo mais a nossa escola bíblica presencial na nossa sede, o nosso culto à noite também. Te peço abençoar o nosso grupo de jovens que estarão hoje ali na tua casa, orando, consagrando, buscando a tua face, se preparando para, ó Deus, o nosso culto também de logo mais, quando estaremos te adorando e buscando a tua presença. Abençoa aquelas vidas que nós temos convidado para estar na tua casa, Pai. Entra nessas vidas, liberta. Há problemas que, ao ver deles e até ao nosso, são insolúveis para o ser humano tratar e resolver, mas não é insolúvel para o Senhor, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis, Pai. Assim eu oro agradecido, pedindo as tuas bênçãos para esta aula, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém, amados. Está aí o nosso José Carlos, bem-vindo, querido. Deus abençoe todos vocês que já estão comigo nessa escola. Não é que o bom Deus, com suas mãos estendidas, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. E não esqueça do Salmo 122, para logo mais, ou até mesmo hoje à tarde, ou pela manhã, você poder estar naquela escola presencial. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Não vamos esquecer disso. Rosângela Frauches, um abraço, querida. Deus te abençoe. Bem-vinda. Amém. Vamos então agora louvar o Senhor com o nosso cântico de abertura. Está aqui, é o 545 do cantor cristão. Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido. Jeremias Sarmento, a paz do Senhor, bem-vindo. Quando jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas nos dê Cristo. Eusírio e Eusias, a paz do Senhor, bem-vindos. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo. Dilson Fernandes, um abraço, querido. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. O segundinho. Jesus é presente na escola, ensinando o santo poder, e que sempre descubra que feito muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus.
Amém, amados? Louvado é o nome do Senhor. Aqui estamos nesta escola, iniciando esse estudo, creio que será muito importante para todos. Rosana Santos, bem-vinda, querida. Deus te abençoe, um prazer ter vocês conosco nessa aula. Amém? E aqui estamos para estudar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, no Salmo. Bom, primeiro vamos ler o versículo básico da nossa lição, que está... Bom, vamos lá ao assunto, né? Hoje a nossa escola bíblica, o nosso tema é sentido da vida. Sentido da vida. Ainda que o nosso estudo estará versando exatamente, não é? Sobre o nosso tema é conflitos da vida, não é? Nossas lutas, nosso dia a dia, nossos problemas, quantas lutas nós enfrentamos, não é? E hoje nós começamos esta lição. Mas o nosso texto básico é esse aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que a vida começou aqui, não é? Está lá em Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como é que nós existimos? Como viemos a existir? Então o Criador fez o primeiro homem, Maria Aparecida. Bem-vinda, querida, paz do Senhor. Amassou o barro e fez um boneco. Agora imagine, dizem que o maior laboratório estava lá no Éden, né? Como é que Deus fez o homem? Cada detalhe deste corpo. A ciência até hoje, os médicos estudam, né, como tratar deste corpo nos mínimos detalhes. Quase ou mais de 6.000 anos de existência que nós temos. Mas o Criador nos fez, foi Ele quem fez. Mas o texto sagrado diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então este corpo nosso veio do pó da terra. Mas depois que ele preparou tudo, com todos os órgãos, células, enfim, tudo que faz funcionar este corpo, o cérebro, nessa caixa que está aqui, isso, enfim, não tínhamos vida, éramos apenas um boneco, né, imóvel. Mas o que fez o Senhor? Então o texto diz, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha só, queridos, foi o sopro de Deus. É como se Deus tirasse uma partícula dele e colocasse no homem, né? Porque lá no capítulo 12, versículo 7 do livro de Eclesiastes, diz que quando nós morremos, o espírito volta a Deus que o deu. Então o que dá vida a esse corpo é o espírito. E quando o espírito entrou no corpo, o homem foi feito alma vivente. E quando esse espírito sai do corpo, este corpo não tem como existir. Ele então vai para a terra como está ali. Mas vamos ler também o Salmo 39, verso 1 ao 13. Quem você quiser me acompanhar, é interessante nesse texto. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Olha só, o salmista, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Oh, meu Deus, misericórdia, hein? Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Que somos nós e os nossos dias? Você vai viver 100 anos, 120 anos? Imagine diante do Criador, que é eterno. É tanto que quando ele faz a comparação com o nosso calendário, ele chega a dizer, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Eis, continuo lendo o Salmo, eis que fizeste os meus dias como palmo do tempo. Já falei, né? Vamos ao seguinte, na verdade todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam e amontoam riquezas
e não sabe quem as levará. É o nosso cotidiano. Temos muito material para falar sobre o nosso dia a dia, queridos. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Como é bom quando o homem olha e reconhece o quanto ele é dependente de Deus, não é? Continua, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faça o opróbrio dos loucos, e mude-se, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, faze com que sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Agora ele encerra. Poupe-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Como é a nossa vida? Roberto Dias, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Como é a nossa vida? Não é, mãe? O nosso dia a dia. Você acorda, seus planos, seus propósitos, como serão concretizados? Você vai alcançar o que você desejou? Será que você tem planejado bem a tua vida? Vamos continuar ainda numa introdução. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Um jornalista britânico escreveu, falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Meu Deus! Eu me lembro que quando eu era criança, eu olhava, vivendo numa casa muito humilde, uma vida muito limitada e pobre, eu olhava para as casas mais bonitas, as famílias mais bem situadas, com melhores condições, eu falava, meu Deus, por que eu nasci nessa casa e não nasci naquela? Coisa de criança, né? Que a gente está querendo aquilo que é melhor, ou que a gente acha que é melhor. Deixa eu continuar aqui, porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Você já se perguntou isso? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por um acidente, e se não foi, deve haver um significado. Qual é o significado? Por que eu nasci? Misericórdia, né, queridos? Nós não podemos fazer essas perguntas? Vamos lá, vamos ver questões da vida de Nick Goldberg. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante, né? Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Freud disse, as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou, as pessoas têm fome de segurança. Alder disse, as pessoas têm fome de significância. Agora vamos lá, o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. É como se nós agora ouvíssemos o Senhor e a sua instrução para as nossas interrogações. Então, qual é o sentido da vida? O mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor, não é verdade? Se você está com dificuldade de entender, hoje compramos os produtos e vem o manual, como funciona, etc e tal, não é verdade? Mas vamos lá. Como se pode perguntar ao inventor? Vamos nós, né? Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação que evidentemente é a opção pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É fazer conjectura, suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão sem tomar medidas práticas. Essa é a primeira. A segunda alternativa é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada faz
sem um propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Nada foge aos propósitos de Deus e o porquê de Deus. O que nós temos é que sempre estar ligados no Criador para buscar dele. Pai, por quê? Porque eu estou aqui? Por que isso? Por que aquilo? Pai, ajuda-me a entender o teu querer, não é? Vamos lá. A Bíblia afirma que o mundo, na sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Está lá em 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Alguém chega a dizer, você é doido, você acredita nesse livro de capa preta? Você acredita nesses pastores? Você tem que viver a sua vida. São ideias que buscam na razão, não é? Enfim, no entendimento humano, explicações que só o Criador pode dar, né? Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela razão somente. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aleluia! Nós lemos lá em João 5, 39 e 40. Era o Senhor falando, quando veio trazer a explicação, quando veio trazer a instrução. Estava cumprindo uma promessa feita lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus veio para colocar tudo em ordem, né? Ele tinha escolhido um povo que o representava, não é? Mas falharam. Então veio ele pessoalmente porque ele tinha uma missão. O que Jesus veio fazer? Salvar, né? Buscar e salvar o que se havia perdido. O homem perdeu a conexão com Deus pelo pecado. E Jesus veio dar mão ao homem, dar mão a Deus e formar agora uma reconciliação para que os propósitos da criação de Deus levassem a cabo exatamente o que Deus quer, o que Deus queria. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo asseverou que é o próprio Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos 17, 25. Ali estava Paulo no meio dos chamados sábios, não é? Os homens que são, vamos dizer, a todo conhecimento que são reportados a nós, seja nas escolas, seja nas faculdades, foi feito desses homens, os teóricos, e eles então tinham e discutiam o que e porquê da vida e coisas assim. Mas Paulo vai lá em Atenas e vai dar essa palavra, é Deus que dá vida, que dá respiração. O homem não vive sem Deus. Não é? Se o homem soubesse, olha queridos, isso é muito sério, se o homem soubesse a importância da comunhão da criatura com o Criador, para ficar no ponto que Deus quer, para ele realizar os propósitos de Deus, então ele seria feliz, ele se completaria. Vamos lá, o primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio Deus. Veja bem, no princípio Deus, Gênesis 1:1. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. O Senhor vê o mundo andando sem rumo, sem propósitos, sem entender o porquê que ele existe. Não é? Ele existe com um propósito divino e o homem precisa de parar, meditar, buscar, meu Deus, por que eu estou aqui, por que isso, enfim, buscar de Deus as orientações. Quando ele enviou seu Filho ao mundo foi pelo amor. Não é que está em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo disse que se apresenta desta forma, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 22:13. Ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Está lá em Isaías 46, versos 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus.
não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É Ele. Como é bom quando nós aprendemos a buscar do Senhor a sua direção e sempre colocando esta frase: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Queridos, a nossa vontade, ela está sempre competindo com a vontade de Deus. Só que a nossa vontade, ela está permeada de sugestões, não é? De ideias, de ensinamentos, seja pelo entretenimento, seja pelos estudos, seja por homens que nós consideramos os sábios e os entendidos, mas a grande verdade, que a verdadeira sabedoria vem daqui, né? Porque o pai da sabedoria, da verdadeira sabedoria, a sabedoria pura, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, está aqui. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram-lhe: por que vocês estão procurando entre os mortos ao que vive? Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros, na autoajuda e nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão, né? A resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Só Ele tem, de fato, a resposta para as suas indagações. Só Ele tem, de fato, aquilo que você precisa, que nós precisamos. Às vezes as pessoas chegam nesse pastor e dizem: a minha situação está assim, e apresenta todas as suas dificuldades, tudo que está emaranhado e preso, e eu só dou a resposta. Jesus tem a resposta para você, Ele tem a solução. Eu não tenho, mas Ele tem. Mas só tem uma maneira de eu descobrir como sair desse embaraço, como sair dessa dificuldade, buscando ao Senhor. Está lá: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te atender. Mas você tem que fazer como ensinou Jeremias no capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É você buscar com aquela certeza: eu estou buscando, eu estou no lugar certo, eu sei que Ele tem a resposta para mim. Quantas vezes passamos horas e às vezes até dias no hospital, esperando que o médico nos dê o diagnóstico, e quando ele dá o diagnóstico está errado, não era ali, não era essa a solução. Mas Deus nunca erra no diagnóstico, Deus nunca erra na sua resposta. Daí a necessidade de nós conhecermos o propósito da vida e a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber por que Ele nos criou. Glória a Deus. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo. Logo não há jeito de dizer a si mesmo que para que eu fui criado. O profeta Isaías diz: o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos: os que criei para minha glória. Você foi criado para a glória de Deus, não é? Você não foi feito por acaso. Não, você está no plano de Deus. Deus tem um plano em cada criatura. Canta o nosso cantor Vitorino Silva: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu. E Ele vai nessa revelação abençoada, que é um grande cantor, não é? Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano nas nossas vidas. O que nós precisamos é nos enquadrar, é buscar: Senhor, o que? De fato, qual é a tua vontade? Hoje você levantou, você já orou, pediu a Deus para abençoar o teu dia, pediu a Deus para dirigir a tua vida. Você que vai pregar, você já parou e meditou no que você vai pregar? Você preparou a palavra? Ou você vai chegar no púlpito fazendo aquela oração de Sansão: só dessa vez, Senhor? Não, tudo bem, é o Senhor que vai dar, mas você deve se preparar e buscar a direção de Deus para você. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele, Senhor,
e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Imagine que você vai promover um evento e o seu propósito é exaltar a si mesmo. O homem é egoísta. Eu quero saber como é que eu estou em posição, como é que eu estou, qual é a minha posição. O homem está querendo sempre ser a estrela. Às vezes eu vejo pessoas que nos procuram e dizem assim, eu não quero ficar mais nessa igreja não, porque eu. Olha para o nome que ele usa, o eu. Irmãos, sirvamos o Senhor para a glória do Senhor. Né? Qual seria a sua estratégia se você quer exaltar você mesmo? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Você tem pensado assim? Pastor não me viu, pastor não me deu oportunidade, porque eu. Não, em nome de Jesus, vamos para a casa de Deus. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim? Não é? Porque se você se coloca nas mãos de Deus, à disposição de Deus, aí a vontade de Deus vai descer sobre você e também a capacitação de Deus, porque como está lá no capítulo 15 de João, versículo 5, na parte B, sem mim nada podeis fazer. Quando o homem se sente assim e vive assim, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Né? Então vamos lá, qual seria a sua estratégia? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro das coisas, fazer com que os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para você, e aí no final todos fiquem em pé e aplaudam você. Mas ninguém viu, ninguém falou, eu fiz isso. Meu irmão, faça para Deus. Deixa, porque nas mãos do Senhor é que está o teu galardão. Não é o que Jesus disse: o meu galardão está comigo mesmo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas nem sempre você vai ser reconhecido por todos que estão à sua volta ou até pelos seus líderes. Não importa, trabalha, faça a obra. Né? Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, o foco é Ele. Minha glória a outrem não darei. Não é? Não esqueça, Isaías 42, versículo 8. Mas como ele, Deus, consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Amém, querido? Ele é perfeito, você se esqueceu? Só ele consegue criar tudo para a própria glória e ainda ter amor ilimitado. Medita em Isaías 57:15, o que é que diz? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele é Deus, Ele é poderoso. Queridos, como é que você pode falar de um Deus tão poderoso e ainda querer aparecer? O que importa é, como disse João Batista, ele estava aqui fazendo a obra de Deus, ele é o precursor, ele era aquele que veio para anunciar a vinda do Cordeiro. Mas aí o que acontece? Alguém olhou e disse assim: olha, João Batista, sabe aquele que você falou sobre ele? Ele está batizando mais do que você. João Batista teve uma palavra muito linda. O que ele disse? Convém que ele cresça e eu diminua. Queridos, a glória do Senhor. Por que é dele? Porque é ele que faz tudo. Você é apenas um instrumento, não passa disso. Se ele tirar a graça dele de um homem, o homem fica sem graça, o homem fica sem nada, né? Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está lá em Romanos 8:28, vale lembrar que nesse versículo, a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus. Está lá no 8:29, Deus está nos burilando, está nos preparando. Por quê? Porque o Filho dele, né, que está num corpo igual o meu e o teu, mas glorificado, e vai descer.
E ele vai ser o quê? Como está no 8:29, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa maravilhosa! Você está se preparando à glória do Senhor, mas só o fato de você poder trabalhar para a glória de Deus, para você já é um prêmio muito grande. Que coisa linda você ser usado para libertar uma vida, você orar e Deus curar, enfim, você ser nas mãos de Deus um instrumento para a glória de Deus. Não procure a tua glória, porque a glória pertence ao Senhor. O propósito da vida não é chamado realização pessoal ou a sua felicidade, é muito maior. Quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Oh, glória a Deus! Se você guardar essa chave, olha, uma chave, tá bom? Irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. Vamos lá para o terceiro tópico. O sentido da vida é a paz com Deus. Olha o que Jesus diz lá em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, aleluia. Eu venci o mundo. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, está lá em Isaías 9:2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com o seu Criador. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, está lá em 2 Coríntios 5:19, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Está lá em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vale a frase de Agostinho: para ti nos fizeste, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Que coisa gloriosa essa frase. A Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Por que Ele nos ensinou? A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz que vem do Senhor, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, ela está lá em nós. Quando nos saudamos com a paz do Senhor, e nós que restauramos o osso, que nos osculamos ali, o que está acontecendo ali é uma união para que o povo viva em comunhão, naquela comunhão perfeita que só Deus pode nos proporcionar. Vocês entenderam? Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz. Ele evangelizou a paz. Está lá em Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E em 2:15 ele diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que o Senhor quer é a nossa comunhão, é a nossa paz. É desta maneira que tem sentido a vida. E quando chega no verso, capítulo 2 ainda, 17, ele diz: e vindo ele evangelizou a paz. E vós que estáveis longe e os que estavam perto. Em João 14:27, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo. E por isso não encontrará o sentido da vida. Aleluia! A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Amém, queridos? Vamos lá, por que Deus criou o homem? Afirma-se que alguém disse a Albert Einstein: Deus não joga dados. E ele responde: é verdade. O cérebro cientista vai responder: mas certamente ele joga xadrez.
Isso é conversa de alto nível dentro dos cientistas. Vamos lá. A interpretação é simples. Quem joga dado depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégias. Não sei se eu posso fazer essa comparação, mas vamos lá. Isso corre em camada de grandes intelectuais, né? Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito. Ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar 3 propósitos. Vamos lá. O Criador, criado para ser eterno. O homem não foi feito para morrer, irmãos. O homem não aceita a morte. A morte foi, como de fato está escrito lá, né? A morte, o salário do pecado é a morte. Foi o pecado que trouxe a morte. Foi a escolha do nosso Pai que nos trouxe essas condições, essas consequências da morte, né? Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, como é que pode? Né? No teu coração, a gente não pensa em morrer, a gente pensa em viver, porque Deus nos fez para viver. A morte foi o que aconteceu fora dos propósitos de Deus. Olha como é que está em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda viva da vida. Coisa, né? Quer dizer, Deus te fez com pensamentos eternos. Você constrói casa, você estuda. Não, você pensa em viver muito tempo, só que de repente você é interrompido pela morte, né? Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Oh Deus! Um historiador russo escreveu: dê ao homem tudo que ele quer, e logo ele verá que tudo não é tudo. Que coisa, né? O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como o Eterno. Ele não nos fez para morrer. É tanto que quando ele fez o homem, que teria um corpo limitado, ele plantou lá a árvore da vida, e o texto é claro lá, comendo, se alimentando da árvore da vida, ele nunca morreria, mas ele teve que ser expulso daquele lugar. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Começou. É uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo que habita a eternidade. Somos quase que obrigados a acreditar que Deus nos criou para sermos... que Deus nos criou para sermos joguete no mundo de passageiros. Isso é um pensamento, né? Não somos existencialistas. O que é existencialista? O que é o existencialismo? Está aqui. Existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na análise da existência e do modo como os seres humanos têm existência no mundo. Procura encontrar sentido da vida através da liberdade incondicional, né? Agora já é o conselho do estudo. Procura encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e a responsabilidade pessoal. A vida não termina com a morte. Há muitas pessoas, morreu, acabou, né? O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim do tudo. Não, pelo contrário, a eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, está lá em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso. Olha, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Criador e Salvador nosso. Não é? Então vamos lá, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante o seu ministério terreno. Crer em Jesus significa ter a vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como disse um teólogo, a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna. Vida eterna. E eu quero dizer para vocês, todos os homens viverão eternamente. Aí vocês vão dizer, mas viverão? Vamos fazer aqui uma parada. A vida eterna está em Jesus, mas fora de Jesus vai ter a morte eterna, não é? Então, no fim de cada uma pessoa neste mundo, quando ele morre, ou ele toma posse da vida eterna, ou ele toma posse da morte eterna. Mas ele vai existir sempre. A existência não vai parar, ou na presença de Deus, ou fora da presença de Deus. Que aí é o inferno e depois não é o lago de fogo. Eu mandei para grande parte do grupo um filme que eu trabalhei na década de 80, que é o Inferno em Chamas. Eu coloquei aí em todos os meus contatos para assistir, contei uma experiência que eu tive, não é? Na cidade de Macuco, no Rio de Janeiro, uma cidade serrana, onde nós ganhamos 90 almas numa noite trabalhando com esse filme. Mas não foi só aí, não. Muitos e muitos trabalhos foram realizados, não é? Louvado Deus, Senhor, porque ali fala sobre o inferno, que também tem o seu período, depois também o inferno vai ser lá, lançado no lago de fogo. Vamos lá, né? O Criador, vamos lá, criado para ser santo. Esse é um tópico que eu quero desenvolver com vocês. Deixa eu ver o meu tempo, Jesus, vamos ver até onde eu vou, né? Criado para ser santo. Você e eu, nós somos criados para sermos santos. Nem pense numa imagem celestial imóvel, num canto de parede, ou numa pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de um santo. Em que nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo? A resposta é a mesma que estamos defendendo desde o início deste estudo. Ou seja, tudo começa em Deus. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, declara que o motivo é a sua própria essência, que fala o quê? Toda a congregação dos filhos de Israel, aqui nós vamos citar o verso Levítico 19:2, toda a congregação dos filhos de Israel, e dizei-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Em Levítico 19:2, 1 Pedro 1,16 também fala, sede santo, porque eu sou santo. É o Senhor mostrando ao homem que ele tem que ter uma vida para Deus. Essa face de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para comportar conforme nossos próprios conceitos. Porque nossos conceitos são formados de acordo com o que nós assistimos, de acordo com o que nos são ensinados, e nós temos que ter sempre, não esquecer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este livro, estes ensinamentos é que vai nos colocar na posição que Deus quer. Vamos lá. Criado para ser servo, é outro tópico. Colocá-lo no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus é para o homem cultivar, quer dizer, guardar, está lá em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus, o homem o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso implica trabalho, serviço. Muitos se esquecem que ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. Você é servo, eu sou servo. Se você procurar em todas as instruções, seja pastor, seja evangelista, seja diácono, seja cooperador, somos servos. E como é bom você reconhecer essa posição e glorificar Deus por essa posição. Servo do Senhor. Coisa linda, né? Em Efésios 2,10 lemos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar e que dará mais sentido à nossa vida, o sentido da vida, servir a Deus, servir ao próximo, enfim, tá aí, né? Aqueles que acham que os outros devem servi-los
não encontra o significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, descrito em Marcos 10:45. O que lemos? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você está na casa de Deus para servir, querido. Em nome de Jesus, aprendamos com o nosso mestre. Quando Paulo vai fazer um comentário sobre a vida de Jesus, ele dá esse conselho, está lá em Filipenses 2:5-8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Oh, glória a Deus! Agora eu vou para a conclusão, amém, queridos? O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem, é um pensamento que revolucionou sua forma de viver a vida. Porque a paz com Deus é fundamental para entender o significado da vida. Meus irmãos, enquanto você não se reconciliar com Deus através de Jesus, você vai ficar como um barco à deriva. Ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, porque a tua direção, o teu sentido, ela vai vir exatamente através dessa comunhão. Para ti nos fizeste. John Wesley parece que é dono desta frase. Dentro de cada homem existe um espaço do tamanho de Deus. Ele fez um lugar para ele habitar em você. Por isso que quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar nele, não é? Para poder exatamente conduzi-lo e ele saber o sentido da vida. Amém, querido? Vamos lá. Assim como um arquiteto, ao elaborar o projeto de uma obra, tem o desenho e traça as especificações da mesma, ele tem em suas mãos toda a estrutura daquela construção. Assim também Deus dispõe do que há de ser cada indivíduo antes que venha a nascer. Cada um lhe cabe decidir se seguirá o projeto divino ou não. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, naturalmente, né? Eu gosto muito de pensar e ler o Salmo 139, sobretudo o verso 16, quando ele diz, tu me viste ainda informe os teus olhos. Enfim, muito interessante. O tema do Salmo 139 é sobre a onipotência e a onipresença de Deus. O salmista reconhece que Deus está presente em todos os lugares, que não só é onipotente, mas também é onipresente. Ele é quem forma o homem desde a matriz, e por isso não pode o homem escapar de sua presença. Provérbio 22:6, por isso dá essa instrução a nós, os cristãos. Ele educar a criança no caminho que deve de andar, até quando envelhecer, e ele não se desviará dele. Porque, irmãos, a falta do conhecimento da palavra, e se nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós temos um exemplo lá no livro de Juízes, no capítulo 2, do versículo 10 a 14, eles foram tirados do Egito e a glória de Deus se manifestou no meio deles. Nós vamos ver o que registra Juízes, capítulo 2, a partir do verso 10 até o 14. E foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ela se levantou. Olha, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Você que vive com Deus, que tem experiência com Deus, você tem que estar passando para os teus filhos. Eu continuo. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Irmãos, os nossos filhos estão num mundo cheio de sugestões, cheio de costumes, cheio de ideias. Se eles não tiverem orientações precisas de quem é Deus, qual é o propósito de Deus, qual é o sentido da vida do homem em relação ao seu Deus, ele vai ficar à mercê daquele que veio roubar, matar e destruir. Olha que esse é o versículo 10 do capítulo 10 de João, e no final Jesus diz, e eu vim para que vocês tenham o que? Vida, e vida com abundância. Mas para isso é preciso
que as nossas vidas estejam de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, não esqueça, luz para o meu caminho. Por que deixar o Senhor e servir a Baal e a Astarote? Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. É muito triste, irmãos, quando nós lemos Salmo 58, versículo 3, está lá o registro de um lar sem a palavra de Deus, sem as instruções de Deus. Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Desde a sua concepção, o homem tem revelado a sua natureza pecaminosa, imperfeita e degenerada. Eu estou concluindo. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Ó Deus, você sabia que os relacionamentos são partes fundamentais da sua existência? Presta atenção, Deus te criou para se relacionar com Ele e com aqueles que te cercam, mas é somente somente em Jesus, que você pode experimentar essa realidade e ser religado com Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio, deu a vida, trouxe as instruções, deixou a sua palavra. Nós temos essa palavra, é isso que eu acabei de ministrar. Qual é o sentido da vida? É a sua comunhão com Deus. Porque na sua comunhão com Deus, você vai saber o que você deve fazer a cada dia e a cada momento. Amém, queridos? Nós agora vamos cantar o hino 137. Amém, queridos? E no hino 137 nós já vamos estar caminhando para o encerramento. Abra o seu cantor aí agora, no número 137, e vamos adorar o Senhor com este louvor. Glória a Deus, glória a Jesus. Enquanto Salvador eu me vou ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Salena Arcanjo, bem-vinda, querida. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Silvana Conceição, bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês todos que estão comigo. Amém? Agora eu queria conhecer os nossos aniversariantes para felicitá-los. Amém? O nosso irmão Adriano, pastor Adriano, fez aniversário ontem. A esposa estava fazendo o nosso clamor das 18 horas, sempre com aquela graça que Deus dá às suas servas, não é? E ela falou que hoje ele está fazendo aniversário. Então, parabéns, pastor Adriano, Deus te abençoe com a sua família, com a sua igreja, e todos vocês que estão fazendo aniversário hoje. Ela ainda citou o Salmo 90, 12 para ele, né? Nós vamos então recitar o Salmo 90, versículo 12 para todos os nossos aniversariantes, amém? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A Elisângela também fez aniversário. A paz do Senhor, Elisângela, e que você tenha muitos anos, como todos que fizeram aniversário hoje. Os parabéns do pastor Gênesis, da nossa escola. Enfim, que em tudo você aprenda e saiba o sentido da vida. Por que você está aí? Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela sua presença, você que está comigo. Não esqueça que meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, amém, que é uma bênção para todos.
Louvado seja o nome do Senhor. 18 horas, as nossas irmãs estão aí, né? E a nossa irmã Simone Braga é que vai fazer o nosso clamor das 18 horas. Eu disse para ela, querida, nesse horário eu estou na sede com o nosso culto, mas que Deus te abençoe e use poderosamente, minha irmã. Amém, querida? Assim Deus vos abençoe. Dê um domingo abençoado. Não esqueça do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui ministrando, mas não vamos deixar de congregar, como está lá no livro de Hebreus. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Nós estamos fora desses alguns. O pastor Gênesis vai para a sede, vai estar lá na escola e no culto da noite, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então já estamos encerrando. Deus te abençoe, não é? Que tudo corra nesse dia muito abençoado. Aqueles pedidos de oração que nós colocamos e oramos no início, nas suas orações, não se deixe de orar pelo nosso caderno de oração. Eu fiz uma oração especial pelo Levi, né? Que foi alvo das nossas orações na campanha de meia-noite a meia-noite e 30. Não deixe de orar pelo Levi, entregando ele nas mãos do Senhor. José Pereira, um abraço, querido. Você está sempre presente. Deus te abençoe. Não deixe de orar. E eu quero que vocês orem também pela Denise. A Denise é filha da irmã Lúcia Helena. E essa irmã está lutando. Essa menina se mergulhou no vício, abandonou a filhinha, né? E vive fora do seu lar. Mas é nosso alvo de oração, como todos os pedidos que estão no nosso caderno, irmão. Pedimos vocês, nos ajudem em oração. Há muitas vidas carentes e a igreja tem que estar com a porta aberta para receber essas pessoas. São Miguel Paulista está com as portas abertas para receber vocês. Nós vamos cuidar de vocês em oração e tudo que pudermos, porque a igreja está na terra como pronto socorro divino para que a vontade de Deus seja realizada para as suas criaturas. E a mais importante, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Vamos orar e eu já me despeço de vocês. Amém, que Deus os abençoe. Logo mais, às 18 horas, estaremos juntos através do culto. E Deus tem uma palavra que Ele já colocou no meu coração para pregar e ela vai te abençoar. Se puder, ouça-nos logo mais às 18 horas. Mas se não puder, vai ficar no Facebook. E o meu grupo eu mando sempre como mensagem matutina o culto da noite. Amém? Pai Celeste, obrigado por essa escola, obrigado por esses momentos que passamos junto com os teus filhos, meditando na tua palavra e hoje aprendendo sobre o sentido da vida, porque nós existimos, porque vivemos. Está lá no Salmo 139, 16, que tu nos viu quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães, Pai, e escreveu todos os nossos dias, os determinou. E isso tudo para que nós andássemos os teus caminhos e fizéssemos a tua vontade e glorificássemos o teu nome. Abençoa os que estão agora, os que estarão depois através dos grupos nos assistindo e nos acompanhando. Nos prepare para estar na tua casa, te adorando e te servindo, Pai. Assim eu te peço, abençoe todos os nossos pedidos que foram feitos, Pai, e o teu povo todo que está comigo. Se alguém colocou um pedido de qualquer natureza, qualquer pedido que seja, Pai, eu já quero te apresentar e pedir a tua intervenção e a tua resposta, Pai. Nós sabemos que tu és um Deus que cuida de todos nós e nunca nos abandona e está à procura daqueles que estão longe de ti, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dá-nos um domingo abençoado, restante. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.